Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já passamos do meio dessa série de 13 vídeos, estamos agora gravando o 8º vídeo que tem como tema a Lei da Aliança, né? Que tema tão importante, né, para nós aí adventistas, cristãos em geral, estudar essa aliança, entender essa questão da velha aliança, da nova aliança. E mais uma vez no estudo de hoje nós vamos trazer aqui para vocês na ponta da linha o Salmo 23, verso 3, que fala lá, guia-me nas veredas da justiça. O Salmo 119, verso 172, todos os mandamentos são justos. Vamos trazer aqui aquela análise em hebraico, né, dos termos em hebraico que compõem esses salmos. Claro, também na ponta da linha de sábado, que o Ricardo vai trazer assim o verso e tudo mais. No domingo, na ponta da linha, nós vamos falar sobre a eleição de Israel, que fala sobre Deuteronômio 7:7. E nós vamos trazer aqui algumas palavras, né? Eu até não sei pronunciar direito, mas tem o narrar, conduzir, magal, veredas, tsedek, justiça, retidão, man, propósito, rov, multidão, capitão, o rachas, amar, apegar-se, desejar, e o rachar, ou rahar, não sei pronunciar, o Ricardo vai pronunciar certinho, escolher, eleger e decidir, já que o tema é eleição em Israel. Nós vamos trazer aqui também na segunda-feira que fala sobre os laços que unem, Deuteronômio 4:13, que anunciou ele a sua aliança. Vamos falar sobre a aliança da graça, Ketubá, trazer também o ensino de Paulo em Romanos sobre a aliança da graça e também várias expressões em hebraicos que fala sobre a lei. Na lição vai trazer aqui várias expressões em português e, claro, Entre Linhas vai trazer aqui a análise dos termos em hebraico, ok? Também teremos aqui a participação do Alexandre na terça, na quarta e na quinta. Ele vai trazer o vídeo também, nós não conseguimos nos reunir. Nós estamos gravando aqui com um certo distanciamento e, mais uma vez, o Ricardo está comigo aqui no estúdio, vai gravar logo e o Alexandre vai mandar o vídeo, assim como também o Marcos André, que logo mais vai trazer também o quadro Alinhando as Doutrinas, onde ele vai alinhar, né, o tema geral aqui da lei na aliança com uma doutrina bíblica, né, pessoal? Então eu espero que vocês continuem curtindo, se viciando aqui no estudo com a palavra de Deus no Entre Linhas. E por enquanto chama a vinheta que logo mais teremos aqui os comentários. Bom, pessoal, esse é o momento de nós aqui apreciarmos os comentários de todos aqui, pelo menos aqueles que comentaram a tempo de nós falarmos, né, durante a gravação desse vídeo. Nosso muito obrigado, pessoal, por você que comenta. Obrigado por você também que não comenta. Eu sei que você assiste aí, às vezes está corrido, às vezes põe o fone de ouvido, nós vamos ter comentários sobre isso, né, e não dá tempo lá de comentar. De qualquer forma, muito obrigado pelo apoio. Mas é muito importante para quem conseguir, quem estiver no computador, quem estiver aí num transporte coletivo mais tranquilo, dê seu like nos vídeos, comenta, isso é muito importante e, claro, né, na medida do possível, compartilhe com seus amigos o link. Fala, ó, pessoal, muito legal. Dá para você compartilhar somente um trecho, colocar o tempo, né, qual a fala que te chamou a atenção aí dos estudos, para você, quem sabe, né, a gente viciar mais alguém aí no estudo da Bíblia, né? A Paty Santos comenta aqui, já aguardando só para ser a primeira a comentar. Continuo firme, meus amigos. Não perco um vídeo de vocês. Deus abençoe. E ela disse que só vai poder assistir na segunda-feira. A Paty Santos, nós lançamos o vídeo, a gente programa em modo estreia, né? Todo sábado às 6 da manhã, o vídeo da Play em modo estreia, até parece que é ao vivo, né? Mas a Paty já comentou, dá para você já ir comentando. Carlos Souza, já marquei como gostei, estou aguardando, hashtag com certeza, vou até o fim. Feliz sábado. Carlos Souza, muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo like. O Michel do perfil Prado Inox, assistindo agora, parece como live para mim. Pode isso, Arnaldo? Pode sim, Michel, porque o modo estreia do YouTube, ele propicia realmente isso, ou seja, ele dá um play às 6 horas no vídeo e aí todo mundo tem que, é como se tivesse uma live, não dá para você avançar, ele realmente reproduz o vídeo e você tem que ir assistindo como se fosse uma live, tá? O Wagner Veras, ele responde, né? Eu perguntei para ele, muito bom, grande aprendizagem, sou de Suzano, São Paulo. Obrigado, Wagner, por ter falado aqui de onde você é. Um abraço, pessoal de Suzano aí de São Paulo. E com certeza os amigos do Wagner, né, que acessam o YouTube,
né, vão receber algumas sugestões do YouTube para assistir o Entre Linhas, porque graças ao comentário dele, o YouTube já entende que esse comentário é relevante para o Wagner e vai sugerir para os amigos de graça, sem que a gente tenha que investir recursos para promover o vídeo na plataforma. A Lígia Santos, feliz sábado, hashtag fomos até o fim, hashtag uma bênção. Este estudo, concordo com a sugestão da live. Então, o pessoal tem falado, o Marcos, o Michel, a Lígia agora, né, falando, quem sabe a gente se organiza para fazer uma live, colocar todo mundo aí que participa do Famílias Entre Linhas e conversar sobre assuntos bíblicos, sobre conhecer talvez um pouco mais sobre o nosso cotidiano. Lierson dos Santos Carneiro, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e um feliz sábado, meus irmãos. Maravilha de lição e que Deus continue presente em vossas vidas. Fico feliz em ver o empenho e o compromisso de vocês com a obra de Deus. Lígia e Lierson de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hashtag do início ao fim. Obrigado, Lierson. Obrigado, Lígia, né, pelo esforço de vocês também. Está apoiando esse ministério, comentando todos os vídeos, né, não está faltando nenhum vídeo. Está lá, Parnamirim, Rio Grande do Norte, todos os vídeos. Nosso muito obrigado pela dedicação também de vocês, dedicação de todos que apoiam esse ministério desde o começo. E quem está chegando aí também. O Zineldo Roque, bom dia, feliz sábado. Hoje chegou mais cedo, vou ver depois que chegar da igreja. Sim, todo dia, todo sábado, 6 horas, estamos tentando publicar o vídeo. Anete Clélia Cremasco, que legal que o comentário já saiu para estudar. É isso aí, Anete. Se inscreva no canal, acione o sininho que vocês recebem no celular lá. Entre Linhas já programou um novo vídeo ou já lançou um novo vídeo. A Saskia Câmara, faz tempo que ela não comenta conosco, ela fala, feliz sábado. Nem sempre comentando, mas sempre acompanhando. Com certeza, Saskia, eu sei o carinho que você tem aí pelo Entre Linhas. Como diz você, é da velha guarda aqui já do Entre Linhas, né? Da forte, os entrelinharianos. O G. Vitorino diz assim, ele é de Cataguases, Minas Gerais, um abraço, né? O Alexandre está aqui para mandar um abraço aí para Cataguases, Minas Gerais, os mineiros. Estamos juntos para mais uma semana estudando e aprendendo juntos rumo à eternidade. É isso aí, Vitorino. Se Deus quiser, na eternidade aprenderemos muito mais e veremos, né, quantas coisas que a gente não sabe e achava que sabia, né? Hélida Mendes, muito bom, e hashtag fui até o Marcos. É isso aí, Hélida, obrigado pelo seu comentário. A Hélida também está comentando toda semana. O Zineldo ainda comenta assim, boa tarde, estamos vendo, fui até o segundo Marcos, quero mandar um abraço para o meu amigo e ao amigo do Zineldo, Josemar Silva Silveira. Então, Josemar Silva Silveira, um abraço aqui do Ministério Entre Linhas. O Zineldo não falou de onde você é, mas fica um abraço, espero que você veja esse vídeo e que sinta-se abraçado aqui pelos irmãos aqui do Entre Linhas. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, vamos estudar a lição e aprender mais do Senhor de uma forma bem aprofundada. É isso aí, Maria Lúcia. Marinalva Ferreira, oi meninos, feliz de ver vocês outra vez, nós viciamos mesmo. É isso aí, Marinalva. E aí ela fala assim, que fala de Astúrias, Espanha, um saludo, né? Então, um abraço também, Marinalva, para você, lá de Astúrias, Espanha. Olha só de onde que chega esse ministério. Valmir Júnior, bom dia, faz tempo que não comento, mas sempre assisto e muitas vezes, mais de uma vez, sempre curto e sempre compartilho. Valmir Júnior falando que compartilha. Obrigado, Valmir, pelo seu esforço e dedicação. Nos domingos eu começo a trabalhar às 3 da madrugada, ele diz. E adivinha quem sempre está comigo no fone de ouvido? Falando isso, esqueci meu fone aqui. É claro, Entre Linhas, minha hermenêutica semanal. Não sei se os meninos lembram de mim, mas sou da antiga. Um abraço de seu amigo Valmir Júnior, ancião da Igreja Adventista de Vera, Mato Grosso. Sim, Valmir, faz tempo que você não dá um alôzinho, mas eu sei que você é parceiro. E que bom que você, né, achou um tempinho aí para comentar e mandar um alô. Pessoal lá de Vera, Mato Grosso, um abraço para vocês. Marcos Antônio Messias Molina, sempre indo até o segundo Marcos. É isso aí, é seu xará, né, Marcos? O Marcos mandando abraço aí. Hilda Pinheiro Silva, ei Hilda, querida, sempre também parceirona, que eu sei o carinho que vocês têm pelo Entre Linhas. Feliz Dia das Mães para as mães de suas famílias, obrigado. Eu pude estar com a minha mãe, o Ricardo também. E graças a Deus elas estão bem, né? A minha mãe já recebeu vacina, minha sogra também, a mãe da minha esposa, a sua também, né, Ricardo? Está sinalizando que fez ok, então espero que as mães estejam sendo vacinadas. Se Deus quiser a gente passar aí por essa turbulência. Que Deus abençoe esses maravilhosos filhos que dão orgulho às suas mamis, sempre crescendo na palavra de Deus, compartilhando. Assinado Hilda e, claro, o outro parceiro aqui do canal, o Ian. Então, Ian, um abraço para você. A Ruth Vieira, muito bom, parabéns. Gosto muito dos comentários de todos e da forma como o Alexandre seleciona o
o braço mediante a lei. Eu acho que talvez a Ruth também, como o Ricardo estava comentando no grupo do WhatsApp, né? O corretor, acho que seleciona a graça mediante a lei, penso eu, Ruth. Mas lembrando, pessoal, vocês conseguem editar o comentário, tá? Se sair alguma coisa erradinha, é só entrar lá. O YouTube permite que o autor do comentário edite. Helena Saraiva, quanta benção! Fui até o fim, hashtag não dá para falar até o segundo Marcos, né, meninos? Amei a sugestão. Então, valeu, Helena, sempre conosco também. E agora, né, os dois últimos comentários aqui, novamente, né, é da Sandra Bittar, né, o penúltimo. Olá, meninos e família Entre Linhas, esperamos que todos estejam bem com a graça de Deus. Mais uma vez, que lição! Exclamação, 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 exclamação. Muito agradecida pelo cuidado e empenho que vocês têm com o preparo da lição. Os aspectos relacionados à aliança de Deus com o seu povo vai além do imaginável por nós, criaturas pecadoras e sem merecimento algum. Somente Deus, Pai amoroso, acredito eu na minha incapacidade cognitiva, é capaz de tanto amor, compreensão, busca e insistência para conosco, seus filhos. E nós, incapazes de entender tamanho sentimento, nos cabe buscá-lo. Ele da eternidade à eternidade está e estará de braços escancarados para nos receber. E a Sandra ainda comenta assim, gostei da ideia do Ricardo de fazer o Entre Linhas ao vivo também, com todos juntos, muito legal, vamos ver se a gente concretiza isso. Hashtag... Não, é que você colocou no vídeo que foi o Michel aqui, o Michel que fala com a gente. Falar nisso, um abraço para o Michel, que também ele se candidatou, não se dispôs a fazer a capitulação do vídeo. Valeu, pessoal. O hashtag ainda da Sandra Bittar, fui até o segundo Marcos, com a esperança de que o Marcos comentasse alguma questão das perguntas no final da lição. Pergunta 2, Marcos, estou com dificuldades de correlacionar, entender o sábado neste texto. Excelente semana para todos, Deus abençoe sempre. Viu, Marcos? O pessoal está sentindo falta ali. Na verdade, na lição 6 ele comentou, na 7 ele não comentou uma pergunta para discussão. Obrigado, Sandra, pelos seus comentários, né? Sempre comentários assim profundos que traz aí o ponto de vista. Já falei no vídeo anterior e repito, daqui a pouco a gente vai criar uma sessãozinha assim, né? Comentário das entrelinhas, né? Para o João Cavaco e para a Sandra Bittar aí, para todos mais que quiserem participar. Mas só uma ideia. E o João Cavaco, né? Ele diz aqui, ele saúda todos nós aqui do Ministério da Entrelinhas e ele coloca aqui, né? 5 pontos de vista, 4 pontos de vista e uma conclusão. Mas eu vou destacar mais uma somente, né? Você pode conferir aí nos comentários na íntegra aí do João Cavaco. O item 4 que ele coloca, ele diz assim, aceitar a aliança de Deus é aceitar alguém pela fé, melhor que o culto dos outros deuses que os israelitas presenciavam, que é falando sobre o Egito lá, né? Tudo, mas tudo de tudo com todos, israelitas e egípcios, foi feito por Deus para que o tipo de valores espirituais incluídos na vida do dia a dia no Egito fosse deixado para trás e escolhido Jeová, o Eu Sou o que Sou, para além de tudo e de todos ao redor, com o expoente máximo do sacrifício de Cristo, exposto no Cordeiro e no julgamento pelas pragas e o anjo do juízo, pessoal. João, muito obrigado. Eu não sei se o João comenta, né? São comentários assim riquíssimos aqui da lição. Ele coloca aqui alguns pontos. Eu não sei se esse comentário você coloca só aqui no Entre Linhas ou se você compartilha aí com um monte de canais. De qualquer forma, agradeço, João. Depois responda, né? Se isso aqui é um conteúdo exclusivo do Entre Linhas, que você põe aqui ou se você divulga em outros canais aí. Mas muito obrigado por compartilhar toda semana, né, o seu comentário aqui. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado. Né? Espero que vocês confiram, né, os comentários uns dos outros aí na plataforma. Tá? Respondam. Tem gente que comenta um no outro, eu acho muito legal. O pessoal fala, como conheci o canal agora, daí alguém já comenta lá, não, você vai gostar, é muito legal. Então, essa interação é muito importante, tá? Às vezes as nossas vidas aqui, minha, do Alexandre, do Ricardo tá meio corrido, do Marcos, a gente não consegue nem dar conta de responder. A gente lê, vai lendo assim na correria, numa passagem, numa espera, a gente está lá acompanhando os comentários, às vezes não dá tempo de responder. Opa, deixa eu voltar aqui. Mas agora, pessoal, então vamos no quadro Alinhando as Doutrinas. Cadê? Volta aqui. Aí. E é onde eu vou chamar então o Marcos André, que ele vai iniciar aqui o estudo com uma oração e já vai fazer o alinhamento da doutrina. Deixa eu ver, já está aqui? Já. Então, Marcos, mais uma vez, agora, parceiro, é com você.
Olá, você que mais uma vez se junta a nós nesse momento especial de estudo da lição da Escola Sabatina, de estudo também da Palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos dar início a esse estudo com uma oração, como temos feito sempre, pedindo a Deus para que nada interrompa a nossa comunhão com Ele nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nos reunimos aqui na Tua presença como irmãos, para que o Senhor nos auxilie no estudo da Tua Palavra, para que o Senhor abra o nosso entendimento e para que tudo, Senhor, saia de acordo com a Tua santa e divina vontade. Nós pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados e Te pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ilumine os caminhos pelos quais nós vamos percorrer. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor visite cada família, cada lar, cada pessoa que de alguma forma participa conosco aqui. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos, uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre a lei da aliança. Na semana passada nós falamos sobre nossa doutrina número 19, que trata exatamente da lei de Deus. Eu gostaria de continuar nesse mesmo tema nessa semana para ampliarmos um pouco a ideia que foi exposta na semana passada. Na semana passada falamos que a Bíblia, a própria lei, ela nos apresenta as consequências de não guardarmos a aliança, de não guardarmos a lei. E isso aparece na forma das maldições, as bênçãos para aqueles que andam segundo os mandamentos, andam segundo a lei, e as maldições como consequências para aqueles que se desviam do caminho. Nós geralmente vemos a lei de uma maneira negativa, de uma maneira restritiva. A lei ela traz alguns nãos, e esses nãos, obviamente, são restritivos. Sempre que alguém te diz não faça alguma coisa, ele está tolhindo a sua liberdade de fazer aquilo. No entanto, a lei de Deus ela é relatada na Bíblia como sendo a lei da liberdade. Em Tiago, no capítulo 2, verso 12, nós lemos: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus ela tem nãos, e o não, geralmente, ele traz um aspecto negativo consigo. No entanto, se nós observarmos, por exemplo, quando Deus diz não adulterarás, ele está trazendo um aspecto positivo, que é a preservação da família, que é a preservação do matrimônio. Quando ele diz não furtarás ou não roubarás, ele está preservando o seu patrimônio, preservando os seus ganhos. Quando ele diz, então, não terás outros deuses diante de mim, ele está te preservando de buscar deuses que são, na verdade, falsos, porque só existe um Deus verdadeiro. Então, o aspecto positivo desse mandamento é que ele te encaminha para o único Deus verdadeiro. E isso, então, é a lei da liberdade, a lei que nos mostra o caminho correto a seguir para que não venhamos a cometer erros e precisemos aprender com os nossos próprios erros. Pense bem num mundo onde não houvesse roubo, onde não houvesse adultério, onde não houvesse morte. Então, esse mundo ele seria um mundo onde você se sentiria mais livre ou você se sentiria mais restrito nesse mundo? Então, quando nós seguimos a lei de Deus, nós estamos promovendo a liberdade não só para nós mesmos, mas para outras pessoas também. A lei de Deus ela é uma lei que trata de relacionamento, e relacionamentos eles sempre são pautados em regras, mesmo que essas regras elas não estejam escritas em algum lugar. O relacionamento ele é sempre pautado em regras, em convenções sociais. Por exemplo, ninguém assina um contrato para ser amigo, Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha assinado um contrato de amizade. Mas nós sabemos que dentro de uma amizade existem algumas regras. E essas regras elas podem ser infringidas em algum momento. A pessoa pode dizer, olha, eu não tenho mais desejo de ser seu amigo porque você infringiu essa e essa regra do nosso relacionamento. Mas como que alguém pode infringir uma regra que nem sequer estava escrito? São convenções sociais. E assim também os nossos relacionamentos eles são pautados por regras. Relacionamentos saudáveis eles são pautados por regras. Relacionamentos entre nós mesmos, nós temos 6 mandamentos que pautam o relacionamento de nós, seres humanos, de uns com os outros, e também o nosso relacionamento para com Deus. Deus ele deixa na sua palavra claros ditames, claros
preceitos para que a gente possa se relacionar com Ele. E como nós nos relacionamos com alguém que nós não conhecemos pessoalmente, né? Nós precisamos desenvolver esse relacionamento, então ele deixa esses parâmetros para que a gente possa então se relacionar. Esses parâmetros, eles são relacionados na lei de Deus, a lei que certamente é uma lei que nos traz liberdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos aprender sempre a olhar para a lei de Deus pelos seus aspectos positivos, né? Se a lei ela me restringe de alguma forma, a culpa não é da lei. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em Romanos no capítulo 7, verso 12: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, como que a lei que é santa, justa e boa, ela pode de alguma forma se tornar restritiva para mim? A partir do momento que eu quero fazer alguma coisa que não é santo, não é justo e não é bom. Então, a partir do momento que eu desejo matar, a lei que diz não matarás, ela é restritiva para mim. A partir do momento que eu quero adulterar, a lei que diz não adulterarás, ela é restritiva para mim. Então, eu preciso fazer o quê? Mudar a lei? Eu preciso cancelar a lei? Eu preciso abolir a lei? Não, de maneira nenhuma. Eu preciso mudar a minha natureza. A natureza que tem inclinações que não são santas, que não são justas, que não são boas. E aí, dessa forma, então, a lei se torna... A partir do momento que eu começo a andar de acordo com os ditames da lei, que eu começo a ter inclinações parecidas com as inclinações da lei, quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, me guiando no caminho correto, aí sim eu vou entender os aspectos de liberdade da lei do Senhor. Então, essa é a minha participação. Espero que tenha sido útil para você e daqui a pouco mais eu volto com a oração. Agora você vai lá para Campo Mourão, com o Ricardo, com o Lúcio e com o Alexandre, e daqui a pouco, no finalzinho, eu volto para orarmos juntos. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela oração, pelo alinhamento das doutrinas. E parceiros, se quiser mudar essa fotinha, é só mandar a fotinha nova que eu troco aqui no slide aqui. O pessoal já está vendo com quem você parece aqui na foto, né? O pessoal não perde tempo. Mas vamos lá, pessoal. Agora, então, nós vamos trazer aqui o quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer para vocês aqui, claro, né, o que o autor destaca na ponta da linha e vamos fazer já o tratamento das entrelinhas e, como é de costume aqui, o Ricardo já vai trazer aqui os termos em hebraico, a construção das ideias na linguagem hebraica de cada texto bíblico aqui que é citado na ponta da linha. E também teremos a participação aqui do Alexandre, onde ele vai destacar também na ponta da linha e os discursos do Alexandre e do Ricardo, né, para quem está assistindo, dá para fazer aqueles recortes, né? Estão até na moda, estamos esperando atingir os 10 mil inscritos aí para poder ter acesso a esse recurso, mas para que você, né, cada recurso, assim, cada frase, para quem ouve, né, o Entre Linhas como 2, 3 vezes por semana, sabe, né, que são frases muito legais que daria para compartilhar em pequenos vídeos. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 10 mil. Graças a você, já estamos aí com 8 mil e pouquinho, a última vez que eu vi aqui, né, pessoal? Vamos deixar só conferir aqui em tempo real, 8.260 inscritos. Já ganhamos 1.200, né, Ricardo? Desde os 7 mil aí que a gente estava. Vamos chegar nos 10 mil, se Deus quiser, com muita paciência. Beleza? Então, agora, né, vamos chamar agora o Ricardo. Estamos mantendo esse distanciamento ainda, né, pessoal? E o Ricardo continua, então, agora com Na Ponta da Linha de sábado. Chega aí, Ricardo. Sua vez. Vamos lá, gente. Lição 8. A lei da aliança. Só fazendo aqui uma pequena correção, a ideia da live não foi minha, eu só falei no finalzinho do vídeo da semana passada. A ideia da live foi do Michel. A gente vai amadurecer a ideia, temos outras ideias também, que o Lúcio fala depois, no final do vídeo o Lúcio comenta sobre essas outras ideias. Mas vamos lá, vamos a vaca fria, vamos direto ao ponto. Verso áureo, ou verso para memorizar. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. O título é A Lei e a Aliança, e a ideia da semana, a intenção da semana é justamente criar esta relação, desenvolver, né, o conteúdo no sentido de qual é a relação entre a aliança
e entre a lei. E nós vamos aqui recapitular o que significa a etimologia hebraica, vamos dizer, da aliança, que é Berit, e vamos também trazer para vocês todos os significados de lei, que inclusive o autor da lição, lá na lição de segunda-feira, ele traz alguns textos que empregam expressões em hebraica diferentes, que nós vamos analisar também. No sábado, gente, nós temos o Salmo 23. Nós já fizemos alguns vídeos aqui explicando as diferenças da língua hebraica, o sentido como muda muito no original, mas nós não vamos trazer a entrelinha completa do Salmo 23 inteiro, senão vai uma hora só para fazer isso. Vamos ficar só com esse ponto que está entre aspas aqui no primeiro parágrafo de sábado. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu separei 4 pontos aqui. Essa questão de guia-me, ou ele me conduz. O verbo aqui é narrar, que no cal seria para liderar, para trazer. No refil seria para liderar ou para guiar. A raiz primitiva dessa expressão aqui, que foi traduzida por guia-me, né? A raiz primitiva na pictografia ela é uma semente, em razão da letra Nun, ou um peixe que representa continuação. E um het, que significa a parede que separa o interior do exterior. A conexão das duas letras ela significa continuar fora. A ideia, vamos dizer assim, da junção concreta dessas letras, dessa palavra, é um pastor que guia o seu rebanho para o lado de fora do aprisco, para um lugar que tenha água, para um lugar que tenha grama. Quando ele chega neste lugar, as ovelhas do rebanho, o seu rebanho, ficam livres. Elas ficam livres para descansar da jornada. É nesse sentido, continuar fora. É como se o pastor estivesse em uma viagem. Ele tirou as ovelhas do aprisco para se alimentar de verde do pasto, e nesta jornada ele encontrou um lugar para que elas pudessem descansar. É uma viagem, vocês notam, gravem isso, nessa raiz primitiva, a junção destas duas letras, vamos dizer assim, ela é uma viagem guiada, é um suspiro de descanso. Ele está no meio de uma viagem, encontrou um lugar tranquilo para que as ovelhas pudessem descansar, ter um suspiro de descanso. Então, guardem isso, gente. Então, neste caminho, a viagem para Nova Canaã, para Nova Jerusalém, ela é uma viagem guiada. E no meio deste caminho, nós encontramos suspiros de descanso. Vamos continuar. Agora a segunda palavra. A gente acabou de analisar narrar, a gente acabou de analisar guia-me. Agora a segunda parte é pela vereda. Porque é vereda de justiça. Mas vamos analisar essa palavra que é traduzida por vereda. A palavra é magal ou magalá. Que significa, gente, não é propriamente um caminho, mas é um caminho já trilhado. É como, sabe, aquele lugar no meio do mato que tem uma trilha? É um caminho por onde outro já pisou e deixou uma trilha, vamos dizer. É um caminho já trilhado. Magal significa entrecheiramento, trilha, circunvalação.
circunulação, caminho. Esse entrincheiramento, gente, é aquele caminho feito por rodas. A carroça passava, é óbvio, aquela roda, ela ia deixando uma marca pelo caminho, ia entrincheirando o caminho, as rodas da carroça. Então vamos lá. Então essas veredas de justiça, vocês notam que é um caminho trilhado. Como nós somos cristãos e a nossa chave hermenêutica para a Bíblia é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, então nós olhamos este caminho já trilhado, nós lembramos do plano de salvação, então nós entendemos que o quê? Esse caminho já foi trilhado por quem? Esse caminho já foi trilhado por Cristo. Ele veio, se fez carne, se fez pecado, cumpriu a lei. Ou seja, ele trilhou este caminho. Vamos para a segunda, gente. Agora, que caminho que é esse? Guia-me pela vereda da justiça. Terceiro ponto, a expressão hebraica é tzedek. Tzedek significa justiça, retidão. É aquilo que é eticamente correto ou como vindicação. A expressão também traz consigo o conceito de limpar. É aquilo que é certo, que é justo, é aquilo também que é normal. Mas é o normal no sentido do normal correto. É a justiça no sentido dos pesos e das medidas. É a justiça do governo, dos juízes, dos governantes. É a justiça da lei. Também é libertação, vitória, prosperidade. Aquele que tem um caminho reto. Esta retidão, ela também pode significar, ela traz consigo, por exemplo, tzedakar, é ato de justiça, mas também é ato de caridade. Ao mesmo tempo, não são coisas distintas. Então não é possível você lançar um olhar legalista ou um olhar, totalmente libertário sobre tzedakar, sobre tzedek, porque significa simultaneamente as duas coisas, justiça e caridade. A quarta, então vamos lá. Então já entendemos qual é esse caminho trilhado, é um caminho de justiça e de caridade. Caminho trilhado pelo Messias e o Eterno nos guia nesse caminho, certo? Agora veja bem, por amor de seu nome. Vamos lá. Quarta, a expressão aqui que ela é na'am, propósito, intenção, por causa de. Foi utilizado amor numa tradução, vamos dizer assim, por equivalência dinâmica. Por equivalência estática não seria traduzido por amor, seria guia-me por veredas da justiça por causa do seu nome, vamos dizer assim, pelo propósito do seu nome, pela intenção desse seu nome. Vamos lá. A raiz antiga, o antigo lexo, teria um ain, que seria um olho. Um nun, que seria uma semente, um peixe, continuação. Então seria o olho da continuidade. Lembrem da história do pastor. Olho de continuidade, o que significa isso, gente? É o pastor em seu olhar atento sobre o rebanho. Então veja bem, a raiz primitiva denota um olhar atento. Qual a expressão por equivalência dinâmica que nós poderíamos usar para o olhar atento? É amor. Por que o pastor tem um olhar atento sobre o rebanho? Porque ele ama este rebanho. Porque o marido tem um olhar atento sobre a esposa. Porque ele ama. Por isso, a equivalência dinâmica. Vamos lá. A última, gente. Agora, seu nome e a expressão é Shem. Quem já está no canal aqui há mais tempo já está acostumado, não precisava nem falar. Mas sempre tem gente nova, né? Shem, nome. Mas é algo de seu caráter. É reputação, fama.
Essa expressão Shem, gente, ela está atrelada à respiração na língua hebraica, justamente porque o caráter de uma pessoa dentro desse idioma, dentro dessa cultura, está atrelado ao respirar. Não à toa que Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o fôlego de santidade, é uma forma com a qual o Eterno compartilha o seu caráter, compartilha a sua fama, a sua respiração. Vamos lá, gente. Agora o Lúcio vai dar uma lidinha para a gente em alguns salmos que são encontrados, mas na verdade são mais 2 salmos. Salmos 119 e 35. Lê lá para a gente, Lúcio. 119, 35 diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Ou, pois nela encontro felicidade, prazer. Primeiramente, gente, a expressão agora aqui, guia-me, não é a mesma lá atrás. É outra. É devarak, que significa pisar, marchar adiante, dobrar ou o dobrar de um arco. Por quê? Porque a corda do arco ela é considerada uma pisada, porque se colocava o pé por cima do arco e se usava a perna para dobrar. Então essa expressão guia-me é no sentido de uma marcha, de uma caminhada ordenada, e mais de uma pessoa também pode se trazer aquela conotação de a marcha de um exército celestial, de um povo marchando rumo ao céu. Agora, a outra expressão aqui, a expressão número 2, vereda, também não é a mesma, é natib, que significa pisando com os pés. É o caminho do viajante. Um pouquinho diferente. A terceira expressão aqui, gente. Vereda dos seus mandamentos. E aqui a expressão é mitzvah. Novamente, mais um alerta. Mandamento, a vereda dos seus mandamentos. Mitzvah, gente, é comando, mandamento, ordem, mas também é salvação. Então, novamente, não tem espaço para aquela dicotomia boba entre os legalistas e entre os liberalistas exacerbados. Mitzvah é mandamento, é ordem, mas também é salvação. Então, essas veredas, essa viagem, vamos dizer assim, para o mandamento, para a salvação. Aí o que significa para e pois nele encontro felicidade. A expressão aqui é kal fetis, que significa ter prazer, desejar, estar satisfeito, encantar, ou seja, ter prazer em fazer. Quando nós explicarmos lá na segunda-feira, Romanos, vocês voltem aqui e leiam essa passagem para vocês entenderem melhor, porque lá nós vamos ter uma compreensão perfeita entre aliança e mitzvah, e mandamento. Então, vocês aguardem para vocês terem uma compreensão melhor dessa relação e depois voltem a ler essa frase, esse versículo com essa compreensão mais aprimorada. Salmo 118, 172. Lúcio? 119, 172. Aparece aqui mais perto do microfone, pessoal, só a carinha aqui. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Mandamento mitzvah, já explicamos, que é mandamento, comando, ordem, preceito, ou boa ação, ato de caridade. Então, quando vocês verem mandamento na Bíblia, e que provavelmente a maioria das vezes está lá mitzvah, vocês lembrem que é ordem, preceito, comando ou boa ação, ato de caridade. Então, olha só, o Salmo 119, 35 lá em cima. Guia-me pela vereda dos teus atos de caridade. Guia-me pelas veredas das suas boas ações. Ou seja, nos conduza, nos faça marchar, nos faça caminhar, seguir uma viagem para essa terra prometida, uma viagem de mitzvah.
mandamento, uma viagem de mitzvah, boa ação, uma viagem de mitzvah, ato de caridade. Vamos lá, gente. E depois tzedek, que significa justiça, retidão e salvação. Legal? Vamos agora para domingo. Vamos para o próximo. Domingo, a eleição de Israel na ponta da linha, Ricardo. Nós vamos dar uma lidinha aqui, gente, em Deuteronômio 7:7. O Lúcio vai dar uma lidinha para nós. Vamos lá, Deuteronômio 7:7. Deixa eu só posicionar a minha máscarazinha aqui. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Muito bom. Então vamos lá, gente. Primeiramente, por que Israel não foi escolhido? É isso que o versículo fala. Por que ele não foi? Ele foi escolhido porque ele era numeroso? Não. Mas a expressão hebraica aqui para multidão, porque a vossa multidão, ou seja, não vos escolhi porque a vossa multidão era maior, era mais do que todos os povos. A expressão rov é muitos, grande, multidão, mas também pode significar capitão, pode significar mais, longo, suficiente, poderoso. Então ela traz, mas eles não foram escolhidos porque eles não foram escolhidos porque eram os mais poderosos. Seja em número, eles não foram escolhidos porque eles eram suficientes. Olha só, a expressão rov significa suficientes. Aonde que se encontra essa suficiência? Utilizamos novamente a chave hermenêutica que nós temos, que é o Messias. A suficiência de Israel é no Messias. O povo por si só não era multidão suficiente. O povo por si só não era rov, não era poderoso. O poder está onde? No Messias. Não era maior, não era... Aí, rov também, grandemente. Aonde que está a grandeza de Israel? A grandeza de Israel está no Messias. A suficiência de Israel está no Messias. O poder de Israel está no Messias. Rov significa tudo isso. Suficiente, poderoso, maior, grandeza. Significa também arqueiro. Lembra que nós falamos lá do arco, das veredas? Olha o link novamente aqui. A questão, Rov também pode significar arqueiro. Na pictografia, ou seja, lá no significado antigo, na raiz antiga de Rov, nós temos resh, cabeça, bet, casa ou família. Então, chefe de família. Rov, chefe de família. Então, o Eterno não os escolheu, analisando a raiz primitiva, primária, porque eles eram poderosos chefes de família, porque a suficiência deles estava na chefia da família. Quem é o cabeça da casa? Quem é o chefe dessa família? O chefe dessa família é o Messias. É a semente, a raiz de Davi. Vamos lá, seguindo. Outro ponto que nós encontramos nessa frase aqui, a expressão é apegar-se. O Senhor não tomou prazer em vós, por isso ou por aquilo. A expressão aqui, rachás, amar, apegar, desejar, é uma união no amor ou por meio de uma conexão. E qual é essa conexão? É uma conexão de identidade. Lembrem que a aliança Berit é a identidade do cabeça Bet, a letra Bet de Berit, se escreve como Bet. Bet é, na pictografia, casa. Resh é cabeça. Então, e o Tav é pacto. Então, Berit é o pacto do cabeça com a casa. Então, esta é a conexão. A aliança é a conexão de identidade. Então, qual é a grande diferença entre aliança e lei? A aliança, ela denota identidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a identidade. Demut,
demut e tselem, as duas expressões hebraicas para imagem e semelhança. Esta natureza identitária foi corrompida e no remanescente sempre preservada e a aliança sempre realinhada em vários momentos ao longo da história da humanidade. Sempre houve realinhos da aliança, porque a identidade se perdia e restava apenas no remanescente. Mas por que foi escolhido então Israel? A resposta, aravá, o amor. E aravá, a raiz primitiva de aravá, amor, aleph, força. Aí o ret, contemplação, e a casa. Então aravá é o contemplar, é a força no contemplar da casa. Este é o amor. Isso que a raiz primitiva de amor é a força de admirar a casa, é a força de olhar a família, a raça, é o desejo do sustentar a casa, do sustentar a família. Por isso que o Eterno escolheu por amor. Mas aí nós analisamos, já vimos semana passada lá atrás, que essa aliança abrâmica também, que foi realinhada ali com Abraão, em ti, Abraão, serão benditas apenas a família de Israel. Étnico. Não. Todas as famílias na terra. Porque a aliança messiânica, ela leva salvação para todas as famílias. Agora a gente tem lá Shemot 19:6, o Gênesis. O Lúcio vai ler para a gente. Então, Êxodo 19:6 diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso mesmo, vamos lá. Reino, malahá, reino, domínio, reinado, soberania, propriedade, realeza. Aí a expressão Kahonim, sacerdote, oficial principal, governo principal. Há uma concepção muito antiga do que o Kohanim significa também príncipe, é dos caldeus. Tá. A tradição, a tradição judaica, ela lê esse versículo e ela entende o seguinte, que as outras nações foram rejeitadas. E ela lê mais ou menos, e você deverá ser para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são palavras naquelas, qual você deve falar, até a preparação dos filhos de Israel. Eles entendem que as outras nações foram rejeitaram e apenas Israel aceitou. Isso é tradição, tá, gente? Aí a outra, só que veja bem, a outra expressão aqui que ela é utilizada, só que aí o que já fica um pouco contraditório é goi. Então, quando fala em povo santo, nação santa, utiliza a expressão hebraica goi. Nação, que também pode ser traduzida por gentil, pode ser traduzida por não judeu. Então, vocês foram chamados para ser nação. E não utiliza que é uma expressão que significa povo, mas ela está conectado com família. Utiliza goi, que é uma expressão que pode ser traduzida por gentil. Mas espera, estava sendo dito isso para Israel. Estava sendo dito isso para Israel, sim. Só que tem uma questão. Existiam também, junto com esse povo, não judeus, que saíram do Egito junto com eles. É claro que ficaram no deserto, tem vários estudos, várias explicações que a gente pode até questionar, não há tempo para a gente analisar essas questões, que alguns entendem que eles ficaram no deserto justamente para que morressem todos os gentios no deserto e ficassem só o judeu étnico, para limpar. Isso totalmente questionável, nós não temos espaço para discutir isso aqui agora. Mas vamos ficar apenas com isso, que a expressão hebraica para nação santa é goi kadosh. E kadosh significa santo, separado, separar alguém para um propósito especial, mas também significa desposar. Então quem é desposado? Goi, nação que traz junto com o seu conceito, um conceito de
gentílico, conceito de não judeu. Isso nós estamos estudando Shemot, estamos estudando Êxodo, isso aqui é Torá. Vamos continuar. Bom, gente, agora a questão aqui na ponta da linha é o seguinte, que nós, adventistas, somos considerados o Israel moderno. Antes do Lúcio dar uma lidinha em Isaías 56 e Hebreus 2:9, eu vou recapitular para você, gente. Yaakov, ela vem de uma raiz que significa calcanhar. Outras palavras com fonemas diferentes foram construídas a partir disso, a partir dessa raiz. Por exemplo, Akev, que significa trapaça, mas é porque ele significa algo torto. Israel, é muito comum se utilizar aquela que significa lutar com Deus pelo aquilo que ele fez, que nós encontramos lá na Torá. Só que Iachar é retidão, e ela é Deus. Iachar é Israel. Eu prefiro, porque faz mais sentido, essa interpretação faz mais sentido com o Yaakov, que tem a raiz primitiva do torto, do calcanhar. Então, o que é que nós, estudando a história de Yaakov, que se tornou Israel, nós concluímos? O torto se tornou reto, porque ele teve emuná, não te solta enquanto não me abençoares. Então, quem nega o Mashiach não é Israel, e isso o apóstolo Paulo, ele em todas as suas cartas, ele deixa isso muito claro. Por quê? Porque continua torto, porque retidão é só quem recebe a bênção do Eterno no Mashiach. Porque o Mashiach, Yoshua, é salvação. Retidão é só através de Yoshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Agora o Lúcio vai ler para a gente Isaías 56, 7. Verso 7. Diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Aí o autor da lição traz aqui, olha, Israel não era para ser um clube exclusivo. Gente, proselitismo até hoje dentro do judaísmo não é algo que é estimulado. Eles entendem, inclusive, que existe uma lei para o judeu étnico, que seria a Seita Hadebrot, os 10 ditos eternos, aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, e a lei de Noé para quem não é gentil. Existiriam formas, vamos dizer assim, de ser salvo. Eles entendem mais ou menos assim, não. Ser judeu não é para qualquer um, então por isso nós não propagamos o proselitismo. Mais ou menos nesse sentido assim. Mas vamos continuar. A próxima, Lúcio, Hebreus 2:9. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Por todo homem. E o autor da lição trouxe essa passagem justamente para dizer o seguinte, gente, que ao contrário do que aquele judeu que é contra o proselitismo, a gente não pode generalizar também, porque isso são judeus ortodoxos, tem muitos judeus, inclusive que são judeus adventistas, tem judeu messiânico, judeu nazareno, que eles têm uma visão um pouco diferente, né, nesse sentido. Então tem N linhas, escolas, posicionamentos diferentes dentro do judaísmo. Não tem tempo, a gente nem sabe direito também, porque nós não estamos... Acho que nem o judeu que está em Israel sabe todos os segmentos diferentes que possam existir. Muitos não sabem, só aqueles que estão mais enfronhados, vamos dizer assim, nessa questão. Mas o autor trouxe esse Hebreus 2:9 justamente porque Cristo morreu por toda a humanidade. Assim como a Berit, a aliança, seria para toda a humanidade. Dentro desse contexto de alguns judeus ortodoxos, gente, inclusive o sábado, ele seria exclusivo para o judeu. O sábado, ou seja, o gentil não precisaria cumprir o mandamento do sábado, porque é exclusivo para eles. É um pouquinho diferente do que a gente imagina. A gente acha que nós ganharíamos a simpatia do judeu ortodoxo por guardar o sábado, gente? Não ganharíamos, não.
Vamos lá. Seguindo, agora nós vamos para segunda-feira, gente. Segunda-feira, laços que unem, na ponta da linha, Ricardo. Agora nós vamos entender um pouquinho mais a questão do diferença de aliança e de mandamento de lei. Primeiro, gente, a questão da aliança da graça. A aliança, já expliquei aqui, berit, né, é a questão do pacto do cabeça com a casa, com a família, do Criador com a criatura. Bet, novamente, casa, resh, cabeça, tav, é um pacto. Então, berit, aliança, é o pacto do cabeça com a casa, do Criador, de Deus, de Elohim, com a terra, a Aretz, com o planeta Terra, com a humanidade, Adamá. Então, vamos lá, gente. Esta aliança de graça, graça em hebraico é Hesed. Na raiz primitiva, Hesed, tem um het, que seria uma cerca que obviamente protege a tenda, separa o lado de dentro, o lado de fora. Temos o samer, que seria o cajado de apoio, e o dalet, que seria um homem pobre. Então é uma cerca que apoia um homem pobre, a raiz primitiva, vamos dizer assim. Então, graça, misericórdia. Então, a aliança da misericórdia se relaciona como com os 10 mandamentos? Nós vamos precisar do apóstolo Paulo e vamos precisar de Romanos, gente. Dentro da alegoria bíblica, o mandamento é uma ketubá. O mandamento é um contrato de casamento, é um contrato de intenções do esposo e da esposa. O esposo é o eterno, a esposa é a igreja. E o mandamento, o Aseret Hadebrot, e os 10 ditos, os 10 mandamentos, então vamos ficar com essa interpretação mais fácil, é uma ketubá, um contrato de intenções de casamento. E por que nós vamos precisar do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo é quem esclarece melhor isso, lá em Romanos. Mas não tem um versículo só para vocês, então eu vou ter que desenvolver um raciocínio em cima de Romanos. Vamos lá, gente, Romanos 1. Ele vai falar dos gentios e vai explicar porque os gentios são indesculpáveis, imperdoáveis perante a lei. Depois, finalzinho 1 e 2 e 3, ele vai explicar porque os judeus são indesculpáveis perante a lei. Os gentios tinham a lei na natureza. Os judeus tinham a lei escrita. Então, e aí depois no capítulo 3, todos são indesculpáveis perante a lei. E ele vai explicar para que serve a lei. Para que serve mitzvah? Para que serve Torá? Para que serve Edá? São as expressões hebraicas para a lei que depois eu vou explicar uma por uma. A lei serve para que todo homem se enxergue indesculpável perante Deus, para que toda boca se cale. Toda a boca, é para isso que serve a lei. Ah, mas você falou que a lei é um contrato de casamento. Sim, porque o apóstolo Paulo nos outros versículos, depois ele vai falar de Abraão, Adão, justificação, depois ele vai falar nos 5, 6 e 7, esposo e esposa. Da alegoria do esposo e da esposa. A lei é uma ketubá. E daí no ensino do apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que ele conta a história de um casamento. E a esposa no primeiro casamento, ela é escrava. E por quê? Porque ela olha para ketubá, para o contrato de casamento, contrato de intenções, que na alegoria aqui é a lei, e ela não consegue cumprir. E nessa novelona, que não é uma novela mexicana, na novela mexicana quem morre, gente? Na novela mexicana quem morre é o esposo. Só que nessa novela não é o esposo que morre, é a esposa que morre. Ela que tem que se esvaziar, ou seja, a igreja se esvazia. A igreja, aí morre o primeiro esposo, que nesta alegoria, o esposo aqui não é Cristo, tá, gente? Nesta alegoria, este esposo é a instrução, ele representa a Torá, ele representa a aliança no sentido de você tentar cumprir a mitzvah sozinho. Você você olha os preceitos, você olha as mitzvahs, você olha os mandamentos, você olha os testemunhos e você tenta cumprir. E você não consegue, você não é feliz.
Aí você morre, você está livre para casar novamente. Você está livre para casar novamente e você casa novamente com um outro esposo. Só que esse esposo é diferente. Agora, esse esposo é um esposo que ele olha a Ketubá, ele olha a lei e ele te ajuda a cumprir a mitzvah, a Ketubá, o contrato de intenções. E quando você não consegue cumprir, ele te perdoa. Ele faz por você aquilo que você não consegue. Ele trilha o caminho junto com você. Lembra lá atrás quando nós vimos o Salmo, gente? É o rastro do caminho. Isso é o quê? Vamos juntar as duas alegorias agora aqui? É mais ou menos assim. Marido e mulher numa caminhada. Só que o marido vai na frente. Agora a gente pode dizer, quem é esse marido, gente? É Cristo cumprindo os mandamentos. É Cristo me guiando. É Cristo tirando os obstáculos do caminho para me ajudar a passar por este caminho, um caminho que é difícil para mim. Então a diferença agora nessa segunda aliança, que o apóstolo Paulo explica, é isso. Porque o Messias é introduzido na equação. Neste segundo casamento, é o casamento da aliança, aquilo que o autor da lição chama aqui o que, gente? A aliança da graça. É isso que é a aliança. Primeiro nós teríamos uma aliança, vamos dizer assim, da lei, que seria simbolizada pelo primeiro marido. E o segundo marido seria a aliança da graça, onde Cristo entra na equação. Ele trilhou o caminho por mim, ele vai me ajudar. Se eu tropeçar, ele vai me levantar. Ele vai trilhar esse caminho, deixar um rastro para eu seguir, tirar os obstáculos que eu não consigo de maneira nenhuma com a minha força, com as forças humanas ultrapassar. É nesse sentido. Agora o Lúcio vai vir aqui, vai ler algumas passagens para a gente. Vamos lá, para a gente encerrar a segunda-feira. Salmo 78, 10. 78, 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. E agora? Lei, gente, a expressão para lei aqui é Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque é lei no sentido de instrução. Instrução. Vamos lá, Salmo 50, 16, Lúcio. Salmo 50, vou achar aqui, 16. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Isso. Preceito aqui é roque, estatutos, portaria, é o limite, algo prescrito ou devido. Salmos 25, 10. 25, 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Edá significa lei enquanto um testemunho, testemunho de vida. Na raiz primitiva, gente, Ain e Dalet, que significa um olhar, pode ser um olhar através da porta. Bom, vamos para o próximo então, gente. Agora, Salmo 103, 18, Lúcio. 18. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Isso, aqui não é propriamente, o autor fala em mandamentos, mas é que ele foi para o português, mas aqui não é mitzvah, é pikhod, que significa preceito, estatuto, ordens, comandos de um supervisor, uma vigilância cuidadosa. Um link com aquele salmo que fala do olhar amoroso, olhar atento do pastor, que é quando nós falamos daquela raiz primitiva. Vamos lá, gente. Agora 5, Deuteronômio 33, 9. Deuteronômio 33, 9. Deixa eu ler aqui. Opa! Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Isso, a palavra aqui, gente, em Mará, ela vem da raiz Omer, significa enunciado, discurso, a palavra. Mas em razão do Bereshit, principalmente do começo do Bereshit, essa palavra Omer está muito associada com dar ordem, mas no sentido de organização, organizar, porque foi pelo Vaiomer Elohim, ou seja, pela palavra de Deus, e disse Deus, que foi dado ordem a
torro vavorro, ou seja, a terra era torro vavorro, informe, sem forma, vazia. Então, nesse sentido, agora em Jeremias 11:3, nós temos outra expressão para a palavra. O Lúcio vai ler para a gente lá o texto. Deixa eu ver aqui perto do microfone. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Isso. Agora aqui é Davar Berit. Fala, preceito, coisa, discurso ou negócio. Aqui ela está vinculada, diferentemente de Homer, que está vinculada à palavra de Deus que dá ordem à natureza, está ali vinculada ao Aseret Ha-Devrot. Devrot vem Davar, é daí que vem, o Devrot vem da raiz Davar, que significa palavra. É a mesma expressão aqui utilizada em Jeremias. Então, Homer seria no sentido de a palavra do Senhor que dá ordem à natureza. E Davar, a palavra do Senhor, o dito do Eterno no mandamento, na mitzvah, nos 10 ditos, 10 ditos que foram falados no Sinai. Enquanto Homer está ligado à semana da criação, o Davar está ligado ao Monte Sinai. Duas expressões diferentes para palavra. E nós ainda temos Cristo como sendo a palavra. Tanto que dá ordem para o mundo natural, como que aquele que cumpre a lei, seja a lei no sentido Torá, instrução, seja a lei no sentido preceito, estatuto, portaria, limite, seja na lei no sentido edá, testemunho, seja a lei no sentido mitzvah, ordem, mandamento, boa ação. Óbvio, aí vamos, para encerrar, lembrar do apóstolo Paulo de novo, gente. Nós não obedecemos a lei para nos salvar. A salvação está em Yeshua. Nós obedecemos, buscamos obedecer a lei porque fomos salvos. Para retribuir, nós praticamos tzedakar, ato de justiça, ato de caridade. Nós praticamos hesed, que também significa a graça, a misericórdia, porque nós tivemos misericórdia. E a lei é boa, né? A lei é boa porque a lei é boa, a lei é justa, a lei mostra todos os meus defeitos, mostra que eu sou indesculpável e por isso que eu preciso desculpar o próximo. E por isso que eu preciso ter caridade pelo próximo, porque o Eterno teve caridade comigo. E o Alexandre? E o Alexandre? Continua. Bom, um bom dia para você que está assistindo aí, bom dia para o Ricardo, para o Lúcio também. Estou com saudade de gravar com vocês de volta, mas a vida anda muito corrida mesmo. Acho que essa semana, e se bobear na próxima também, eu vou ter que estar à distância aqui, vamos ter que estar gravando de longe. Mas estamos aqui mais um dia com a graça de Deus, é uma satisfação estar participando do canal e tá com você aí de casa também, que está assistindo. Um abraço para todo mundo, então. Como de costume, eu estou com a lição de terça, quarta e quinta-feira e a gente vai trabalhar aqui na ponta da linha. Na ponta da linha de terça-feira, então, o título da lição é A Lei Dentro da Aliança. E não tive como não lembrar do Ricardo enquanto eu lia essa lição. Porque o Ricardo sempre fala da lei enquanto instrução, da lei enquanto ensino, da Torá enquanto instrução. E é justamente disso que vem falando a lição. Tem uma passagem muito bonita ali de Deuteronômio 10, versículo 3, que diz assim: Eu te ordeno para o teu bem. Muitas vezes de uma forma equivocada, até por causa da nossa construção moral pecaminosa, por causa da nossa ideia de barganha, por causa da nossa ideia de uma lei autoritária, por causa da nossa compreensão pecaminosa humana mesmo, a gente entende muitas vezes que a lei ela é uma violência, que a lei é um agente externo que limita a minha liberdade, que me impede de viver, que me impede de fazer aquilo que eu quero. E aí a gente tem Deuteronômio 10:13, Deus falando assim: Eu te ordeno para o teu bem.
Me lembra tanto aquilo que meu pai, minha mãe falava quando eu era criança. Olha, Alexandre, a gente está falando isso para você, para o teu bem. Quer dizer, meus pais sabiam de coisas que eu, com 6, 7 aninhos, não tinha como saber. E a nossa relação com Deus ela é parecida nesse aspecto. Nossos pais são um antitipo, né? São um tipo, desculpa, eles tipificam Deus para nós. De certa forma, existe uma similaridade aí. Nossos pais são maiores, nossos pais nos provêm, nossos pais nos protegem, e nossos pais ordenam para o nosso bem. Pelo menos num mundo em que a paternidade e a maternidade sejam exercidas com equilíbrio, de acordo com a vontade de Deus, com amor, a gente entende isso. Então Deus está falando aqui, eu te ordeno para o teu bem. A lei ela vem a ser um ensino para nós, uma instrução para que nós caminhemos na justiça. Ela é um ato de amor de Deus. E ela tem por objetivo estabelecer para nós, pecadores, os marcos para um bom viver. Nós andamos sem a lei, sem a instrução, sem o ensino, nós andamos tateando no escuro. Nós andamos, como Paulo dizia lá na carta aos Romanos, nós andamos como alguém que não tem a lei. Nós somos julgados apenas pela lei da natureza, apenas pela Torá da natureza, vamos dizer assim. Mas quando Deus se apresenta para nós por meio do texto escrito e nos dá a instrução, nos fala como viver, nós temos mais clareza, mais precisão. Nós temos restaurados os limites para nosso andar. Esses limites, eles não têm por objetivo produzir violência, não têm por objetivo nos cercear a liberdade ou retirar a nossa individualidade e personalidade. Os limites que Deus estabelece são os limites morais, para que nós consigamos viver em harmonia com o próximo e também com ele. Essa ideia ela vai ser melhor estabelecida na lição de quarta-feira. E agora eu já começo a partir para a lição de quarta, né? A lição de quarta tem por título A Estabilidade da Lei de Deus. E aí nós vamos para Malaquias 3,6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. De volta a armadilha da gente nivelar Deus conosco, né? Da gente nivelar Deus à nossa imagem e semelhança. Se eu, Alexandre, falar assim, eu não mudo. Nossa, que coisa terrível, né? Porque eu não sou uma pessoa boa. Se eu não mudo, não há esperança de me tornar uma pessoa boa. Quando um humano fala eu não mudo, geralmente nossa imagem, pelo menos eu quando leio esse humano que fala eu não mudo, eu entendo ele como uma pessoa prepotente, como uma pessoa arrogante, alguém que não está disposto a aprender com os próprios erros, alguém que não está com maleabilidade no relacionamento. Pensa só, se você estivesse procurando um esposo, uma esposa, e seu futuro esposo, sua futura esposa dissesse assim, eu não mudo, iria acompanhado de uma preocupação, né? Caramba, eu estou me envolvendo com alguém que não está disposto a se sacrificar, estou me relacionando com alguém que não está disposto a modificar a sua compreensão das coisas. E agora, um Deus que fala, eu não mudo? Mas, gente, não tem como ler Malaquias 3,6 e não continuar até o final do versículo, olha só. Por isso, filhos de Jacó, vocês não são consumidos. Quando a gente nivela Deus com o ser humano, a gente pensa que esse eu não mudo de Deus é um eu não mudo autoritário, mau, prepotente. Não é. O eu não mudo de Deus você pode confiar. Você pode confiar porque meu julgamento não é como o seu julgamento humano, que muda de acordo com a conveniência. Você pode confiar porque eu te amo, eu sempre vou te amar. Isso não muda, esse amor não muda. O caráter de Deus, a justiça de Deus é fundamentada no amor. Isso não muda, você pode confiar. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Eu não vou destruir vocês. Confie, eu não mudo. Essa promessa, ela vem como um amparo no meio de um mundo que se transforma o tempo inteiro. No meio de um mundo em que as relações são superficiais e passageiras, no meio de um mundo em que a nossa própria vida é efêmera.
Olha essa pandemia e o tanto de gente morrendo, como a nossa vida ela é efêmera. E Deus está falando aqui, eu não mudo, você pode confiar. Significa que não vai haver juízo? Significa que não vai haver uma destruição final do pecador? Vai haver. Deus já falou isso e ele não muda. O juízo dele é certo, ele ocorrerá. Mas a gente pode confiar também de que os atos de amor, os atos de bondade, os atos de acolhimento, e inclusive o amor de Deus por cada um dos perdidos, inclusive pelo próprio Satanás, não muda. Deus ama apaixonadamente o inimigo de Deus, porque Deus não muda e Deus tem em sua essência amor. O ato de juízo, o ato de destruição final de Deus, apesar de parecer para nós um ato estranho, é um ato de amor para com a humanidade, um ato de amor para com toda a criação do universo. Em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva vem do alto. Toda boa dádiva, tudo aquilo que é perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação. Quer dizer que tudo aquilo que é bom vem de Deus. E Deus não muda. As coisas que vêm de Deus não vão deixar de ser boas, porque Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. E por fim, vamos para Amós 3,3. Para que existe lei então, né? Se Deus é todo amor, se Deus é todo justiça, se Deus não muda, por que existe lei? A lei existe porque nós mudamos. A lei existe porque nosso relacionamento com Deus foi manchado pela distância estabelecida pelo pecado. Então, para que nós entendamos quais são os marcos em que Deus se move, Deus também está submetido à própria lei, porque a lei é o caráter dele. Para que nós entendamos quais são os marcos em que Deus se move, para que nós saibamos as expectativas que Deus tem em relação a nós, para que nós sejamos instruídos na boa convivência com o nosso próximo e também com Deus, é que existe a lei. Amós 3,3 diz o seguinte: andarão dois juntos sem estar de acordo? Esse texto fazia menção inicialmente à relação de Israel com o Egito, dizendo que era impossível a Israel, sendo fiel a Deus, andar em aliança com o Egito. Mas a gente pode pensar que esse verso pode ser extrapolado e esse princípio pode ser extrapolado. Não é possível que dois andem juntos sem estarem de acordo. Se nós queremos andar com Deus de fato, se nós queremos ter a instrução de Deus em cada decisão, se nós queremos viver uma vida que emule, que imite o caráter de Cristo, nós precisamos andar de acordo com Ele, porque Deus não muda, Cristo não muda. Ele é amor e vai continuar sendo amor. Se nós queremos andar com Ele, nós precisamos ser amor. Ele estabelece marcos morais de conduta. Os 10 mandamentos, sim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos respeitar os marcos dos 10 mandamentos também. Porque Ele, o Senhor, não muda. Não há sombra de variação nele. Nós precisamos estar de acordo com Deus. E de volta, essa instrução, esse estar de acordo com Deus não é para o nosso sofrimento, não é para a limitação da nossa liberdade, mas sim para a nossa liberdade. Para que nós possamos fruir da liberdade, livres da escravidão do pecado, livres da escravidão do vício, livres da escravidão do egoísmo, da violência, para que a nossa relação com o próximo seja uma relação harmônica. Se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, andarão dois juntos, estando de acordo? Sim, estando de acordo, sim. E é esse o objetivo, que nós caminhemos com Deus. E eu volto o tempo inteiro, Deuteronômio 10:13. Te ordeno para o teu bem. A lei de Deus é um ato de amor. A lei nos ajuda a andarmos com Deus. E agora a gente caminha para a lição de quinta-feira. Quinta-feira tem uma palavrinha, se e 3 pontos, reticências. E uma série de passagens que falam da condicionalidade das bênçãos. Ou pelo menos passam essa impressão. A primeira delas é Gênesis 18:19, em que Deus fala da escolha por Abraão e por estabelecer a aliança com Abraão. E ele fala assim:
Eu sei que ele ordenará, ou que ele ensinará aos seus filhos na justiça, para que o Senhor faça vir aquilo que tem falado. Então, Deus escolhe Abraão, Deus orienta Abraão, Deus marca uma aliança com Abraão, entre outros motivos, porque Deus sabe que Abraão vai se manter fiel e orientar seus filhos na justiça. Por que é tão importante isso, gente? A continuidade já fala, para que o Senhor faça vir o que tem falado. Era preciso que Abraão fosse fiel, que Abraão orientasse seus filhos na justiça, que Abraão passasse a orientação para a próxima geração. Era muito importante isso, porque daquela geração viria o Messias. Era preciso que o Messias tivesse o lugar para nascer, tivesse o povo para nascer, tivesse também uma mãe para instruir ele. E era confiável que Abraão cumpriria esse preceito, Deus conhecia Abraão. Gênesis 26, 4-5 diz assim: multiplicarei sua descendência, nela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão guardou o que mandei, guardou o mandamento, guardou o que mandei, o que orientei. Pessoal, de volta. As nações da terra só vão ser benditas, entre outros motivos, porque Abraão cumpriu a orientação de Deus e porque da descendência de Abraão veio o Messias. Se Abraão tivesse desobedecido, Abraão não seria Abraão. Deus providenciaria sem dúvida outros meios para trazer a termo a sua obra. Deus providenciaria. Ele mesmo falou que das pedras ele pode suscitar descendência a Abraão. Então, não é em Abraão que há algo de poderoso ou especial, é em Deus. Mas é importante a gente entender que o meio que Deus escolheu foi Abraão, porque Abraão permaneceu fiel. Nele se tornaram benditas todas as nações, porque na descendência dele veio Cristo, o libertador. Em Abraão, a descendência dele foi multiplicada. Por que a descendência dele foi multiplicada? Só porque Israel teve um monte de filho e depois vieram as 12 tribos e porque o povo de Israel depois se tornou um povo grande? Também, mas não só por isso. Porque todo cristão é descendência de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. Por meio de Cristo Jesus, a minha filiação se dá em Cristo. Então, todos nós nos fazemos descendências de Abraão em Cristo Jesus. Que lembrando, como a gente estudou na lição passada, né, Cristo é maior do que Abraão. Êxodo 19:5 vai falar assim: se guardardes a minha aliança, serão o meu povo peculiar. É um chamado para um relacionamento especial, é um chamado para um relacionamento em que o povo observe a aliança. Esse chamado aqui ele se dá num momento muito especial, se dá pouco antes da entrega dos 10 mandamentos. Deus está chamando o povo de Israel para um casamento, para uma relação íntima, para uma relação única, especial. Para que o povo de Israel se torne o povo peculiar de Deus entre todos os outros povos. E por fim, Levíticos 26:3. Talvez esse seja o que fique mais claro a ideia de uma condicionante à bênção. Ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, darei a chuva, darei a colheita abundante, darei o pão e darei a paz. Existe de fato uma condicionalidade em todos esses textos, não deve ser negada, a gente não deve se esquecer dela. Essa condicionalidade de obediência aos mandamentos, ela estabelece as condicionantes para a manutenção dos termos do relacionamento. Existe uma condicionalidade. Essa condicionalidade não é uma condicionalidade caprichosa de Deus que quer ser obedecido, que fala assim, me obedeça e veja como eu sou poderoso. Não. Vamos sempre lembrar, Deuteronômio 10:13. Te ordeno para o teu bem. Essa condicionante de um Deus amoroso que estabeleceu os marcos da felicidade. E a lei de Deus, incluída nela os 10 mandamentos, estabelece para nós os marcos da felicidade da nossa relação com o próximo, os marcos da felicidade da nossa relação com Deus. E Deus promete sim bênçãos. Ele fala que vai dar chuva, que vai dar colheita, que vai dar pão e que vai dar paz. E uma das bênçãos que Deus dá é a própria lei. A lei de Deus é perfeita. O mandamento é justo, é reto, é santo, é bom. Estabelece os marcos da nossa felicidade. Deus tem propósitos bons para toda a sua criação. E embora
a bênção seja condicional à obediência da lei. A gente vai para o livro de Eclesiastes, que diz que Deus faz vir o sol, a chuva e a bênção sobre o justo e sobre o injusto. Deus é um Deus galardoador. Ele não nos abençoa apenas porque nós obedecemos a lei. Deus nos abençoa porque Ele é a fonte de toda a bênção. Se há alguma coisa que presta na nossa vida, é Deus, que nos é misericordioso, não muda e por isso não nos destruiu ainda. É misericordioso, é bondoso e quer coisas boas para os seus filhos. Faz vir o sol, a chuva e a bênção sobre o justo e sobre o injusto. Mas para receber plenamente a bênção de Deus, nós precisamos obedecer à lei. Porque a lei é a própria bênção. A lei é a bênção. A lei não é a condicionante para a bênção apenas. A lei é a bênção. Ao cumprir a lei, nós somos abençoados, porque o cumprimento da lei é a bênção. Ao cumprirmos a lei, nós temos uma relação boa com o nosso próximo, com nossos familiares, com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, com os amigos. Ao cumprir a lei, nós temos um relacionamento bom com Deus, porque nós conseguimos caminhar ao lado de Deus, nós sentimos a presença e a orientação de Deus em cada decisão. Andarão dois juntos sem estarem de acordo? A lei é a bênção. Só que a bênção é muito maior do que a lei. O Messias é a bênção. A lei é muito maior do que a lei. A bênção é muito maior do que a lei. Embora a lei seja também a bênção. É isso, gente. Foi muito bom estudar a lição com vocês mais essa semana. Deixo aqui meu abraço para todo mundo. E volto para o pessoal no estúdio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Então essas foram a linha da doutrina, na ponta da linha e as entrelinhas aí com o Marcos, com o Ricardo e com o Alexandre. Acabamos e agora, quem sabe, né, Sandra Bittar, né, o Marcos encerra essa lição com uma oração e talvez traz aí uma discussão, uma pergunta para discussão. Então, Marcos, parceiro, é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição e mais uma vez eu gostaria de convidar você a orar comigo para terminarmos essa lição assim como nós começamos, com uma oração. Mas antes eu gostaria de meditar aqui nas perguntas que nós encontramos no estudo adicional de sexta-feira, especialmente na pergunta número 2 e número 3. A pergunta número 2 diz assim: por que amar ao Senhor é o primeiro e maior mandamento? Se nós não entendermos que a nossa obediência ela está baseada no amor, baseada no relacionamento que nós temos com Deus e baseado nesse relacionamento, então nós desejamos fazer aquilo que Ele nos pede e desejamos fazer aquilo que Ele nos pede porque Ele nos ama e por isso Ele pede essas coisas para cuidar de nós, para que nós não venhamos a sofrer, não venhamos a tropeçar pelo caminho. Então, essa obediência, essa deve ser a base da obediência a todos os outros mandamentos. Desse mandamento depende todos os outros mandamentos. Então, é isso que nós devemos ter em mente quando tratamos de obediência, senão nós vamos falhar vergonhosamente se nós dissermos simplesmente tudo que o Senhor nos pede faremos, baseado apenas naquilo que nós desejamos, naquilo que nas nossas próprias inclinações, nós vamos falhar vergonhosamente. A pergunta número 3 diz assim: a ordem é a primeira de todas as necessidades. A ordem é o oposto do caos, para que a gente possa se organizar de alguma forma como sociedade, para que a gente possa se organizar de alguma forma como igreja, como povo de Deus, na pregação do Evangelho, nós necessitamos de ordem, nós necessitamos de palavras que nos guiem, e nada melhor do que ser guiado pela palavra de Deus, nada melhor do que ser guiado por aquele que nos criou, que nos formou a partir do nada. Então isso deve ficar sempre constante em nossa mente, sempre constante em nossos pensamentos. E eu gostaria agora de convidar você então para terminarmos com uma oração. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de forma que nós nem sequer imaginamos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos mostre a melhor forma de reconhecermos que o Senhor cuida de nós de muitas maneiras e também através da Tua lei. A Tua lei que preserva a nossa liberdade, que preserva
os nossos relacionamentos com o nosso próximo e também com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver pelo amor, a viver amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, ou amando ao nosso próximo como Jesus nos amou. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, obrigado aí pela sua participação, obrigado a todos vocês aí que assistem, que comentam, que fazem parte aí dessa família Entre Linhas. O Ricardo comentou no meio do vídeo, né? Nós estamos com um projeto, quem sabe aí, vamos ver se dá certo, a gente se cadastrar na plataforma do Catarse-me, né? Para tentar agariar fundo. A gente sabe que muitas pessoas gostam muito do Ministério Entre Linhas, que está disposto até a apoiar financeiramente. E quem sabe a gente pega esse recurso e coloca, investe no canal e ajuda aí a promover os vídeos dentro da plataforma. E aí vamos ver se a gente vai viciar esse YouTube no estudo das entrelinhas, no estudo da Palavra de Deus. Viu, pessoal? Então, orem aí pelo ministério. Deus tem cuidado de nós todos aqui envolvidos no ministério, graças a Deus, durante essa pandemia, mais de um ano, né, nessa rotina. Não faltamos nenhum vídeo, nenhuma semana. E isso é graças a Deus pela saúde que Ele nos tem dado, porque Ele tem cuidado, provido o básico para nós, cuidado das nossas atividades seculares. Estamos aqui para servi-lo. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no 9º vídeo, já caminhando para o finalzinho dessa série, que tem como título O Sinal da Aliança. Então, pessoal, se cuidem, que Deus continue guardando vocês, cuidando dos seus queridos. Força e fé, e Jesus está voltando. Até lá. Tchau, tchau.